A partir deste terceiro domingo da Quaresma, a liturgia da palavra centraliza-se toda no tema da conversão para a renovação batismal. A liturgia deste domingo apresenta o tema da misericórdia de Deus, tendo como condição a conversão. Esta constitui o grande apelo do tempo quaresmal em preparação para a Páscoa, passagem de libertação do pecado à graça divina. Tal conversão representa um esforço constante em retomar e permanecer em Deus, de modo que nossa existência seja renovada. Na primeira leitura, temos um dos momentos-chave da história da salvação, o chamado de Moisés. O Senhor vê a aflição do seu povo, ouve o seu clamor e desce para libertar. Ele se revela de modo esplendoroso e inefável como Deus de misericórdia, como nós vimos no Salmo bem cantado hoje. O Senhor é bondoso e compassivo. Deste modo, cumpre a promessa feita a Abraão e prepara o caminho para a consumação da salvação, que se realizará em Jesus Cristo. É este o conceito de salvação: libertar da escravidão e conduzir para a terra da liberdade. A iniciativa sempre é divina. A pessoa cabe dar a sua resposta. O nosso êxodo hoje é existencial, da escravidão do pecado para a liberdade de filhos e filhas de Deus. E isso é propriamente a conversão. Todavia, devemos entender a conversão como um processo contínuo. A vida é uma constante peregrinação rumo à terra boa e espaçosa do reino de Deus. Enquanto estamos nesta vida terrena, não é possível afirmar que já chegamos ao reino de Deus ou estamos já na santidade, ou já atingimos a santidade necessária para chegarmos diante de Deus. Em nossa vida de fé, corremos o grande risco de nos estagnarmos ou nos sentirmos satisfeitos com o estágio em que chegamos. Achamos que está tudo bom, estagnamos e não crescemos mais. Na segunda leitura aos Coríntios, Paulo faz um breve resumo do êxodo dos hebreus, recordando como Deus foi bom para com o povo, amparando-o e sustentando-o na caminhada pelo deserto. Por outro lado, mostra como o povo respondeu ao Senhor com ingratidão. A maior parte deles desagradou o Senhor e por isso morreram no deserto. E ensina São Paulo na segunda leitura: esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Muitas vezes a gente fica com saudades da cebola do Egito. Outros fatos
que aconteceram, como exemplo para nós, foram aqueles relatados no Evangelho de hoje. Jesus se utiliza de acontecimentos daqueles dias para chamar a atenção dos que são seus. Alguns chegaram até Jesus trazendo notícias sobre uma tragédia. Ele logo entende os pensamentos e as intenções do que lhe vieram com tais fatos e vê uma oportunidade para o convite à conversão. Os que vêm relatar a tragédia estão carregados de uma mentalidade que entendia tais desgraças como castigos divinos para os pecados. Qual era a mentalidade? Pecou, tem que pagar. Olho por olho, dente por dente. A mãe pecou, o filho paga. Essa era a mentalidade corrente naquele momento. E por isso foram levar esta notícia para Jesus. Jesus responde, quebrando essa mentalidade. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros? No caso dos galileus, temos um ato de maldade humana. E Jesus ainda acrescenta outro fato, fruto de um acidente. Assim o Senhor quebra a presunção dos seus interlocutores e ainda recorda a responsabilidade pessoal de cada um de nós. Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. A responsabilidade é minha, é sua. O pecado é meu, é seu. E nós temos que tomar consciência de que tudo tem consequência. Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair, diz São Paulo. Quem se julga superior aos outros, porque não lhe adveio nenhuma desgraça, ou quem se julga forte, porque faz isso ou aquilo, fique atento ao modo como leva a vida. O discurso de Jesus não é moralista, mas realista. Os acontecimentos trágicos não são castigos para as vítimas, antes é um apelo à conversão aos sobreviventes. A morte dos outros deve nos levar a pensar em nossa própria morte e no quanto a vida é breve. Portanto, amados irmãos e irmãs, o nosso coração esteja atento, aberto à vontade de Deus em nossa vida. A morte é certa e o caminho para chegar até Deus deve ser um caminho de luz, mas uma luz em que nós nos centramos cada dia mais, buscando na palavra e na Eucaristia. O Papa Bento XVI, hoje Papa Emérito, Bento XVI, em uma homilia, no terceiro domingo quaresmal, lá em 2007, disse: a conversão é a única resposta adequada a acontecimentos que põem em crise as certezas humanas. Perante certas desgraças que nós estamos vivendo atualmente, pandemia, guerra na Ucrânia, guerra da Rússia contra o mundo todo em geral, buscando mostrar o seu poder, guerras nas famílias, guerra econômica, guerra política, é muito atual essa crise humana. Perante essas desgraças, não serve descarregar a culpa sobre as vítimas.
A verdadeira sabedoria é antes deixar-se interpelar pela precariedade da existência e assumir uma atitude de responsabilidade. Fazer penitência e melhorar a nossa vida. Cristo convida a responder ao mal, antes de tudo, com um sério exame de consciência e com o compromisso de purificar a própria vida. Caso contrário, todos morreremos do mesmo modo. A conversão, ao contrário, mesmo se não preserva dos problemas e das desventuras, permite enfrentá-los de modo diferente. Portanto, o Papa Emérito Bento XVI quer nos dizer: a conversão vence o mal na sua raiz, que é o pecado, mesmo se nem sempre pode evitar as suas consequências. Portanto, amados irmãos, se estamos nesta vida, é certo que o Senhor está cuidando de nós. Deus conosco, Emanuel, caminha conosco, está nos adubando com sua graça divina e nos guiando para a realização de sua vontade. A nós cabe responder com frutos de conversão enquanto ainda há tempo. Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Jesus chama-nos a mudar o coração, a fazer uma inversão radical no caminho da nossa vida, abandonando o conformismo com o mal, para seguir decididamente o caminho do Evangelho.